Esse conteúdo aqui não é novidade pra ninguém, mas eu quero fazer algo diferente. Não vai ser sobre falar mal de arte, vai ser de algo ainda pior chamado degeneração. Mas eu quero iniciar esse vídeo para um recado para os artistas de universidade. Vocês deveriam estar pistolas com uma fita colada na parede e ser chamada de arte ao invés de perder tempo falando mal de IA. Eu não quero gastar muito tempo de vocês podem usar isso para debate político se vocês quiserem. Enfim, vamos pro vídeo. Primeiramente, a arte só se dá origem em regras sólidas. Artes rupestres tinham uma função ritual, representação simbólica, padrões que são repetidos e intenções comunitárias, mesmo não tendo nenhuma intenção acadêmica e sendo feito somente para contar uma história de caça. Depois de anos do objetivo da arte sendo contar a história dos deuses e registrar um momento, nós tivemos o Renascimento com a sua própria matemática, anatomia precisa, perspectiva linear, harmonia e beleza ideal. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo estudavam cadáveres para entender a anatomia real. Isso é técnica rigorosa. Uma ruptura se começou com o romantismo. Aqui surge a ideia da emoção acima da razão, subjetividade acima da técnica e a expressão pessoal como centro. Pois temos o impressionismo que ainda tem técnica, mas a precisão objetiva deixa de ser a prioridade. Isso não tem nada demais. Você pode colocar essa arte do lado de Da Vinci e falar que as duas são arte. Picasso passava a expressão mesmo sendo cubista. Podemos não falar que arte não é subjetiva, e sim falar que a arte possui fundamentos objetivos que foram abandonados por uma cultura relativista. A arte é totalmente objetiva, somente com alguns graus de interpretação pessoal. Por isso que ela é uma obra da disciplina da dirigência humana, o modo correto de se fazer as coisas. Por isso que não existe arte sem cânon artístico. Se você for olhar em catedrais católicas, usando a Catedral de Chartres, por exemplo, mesmo sendo feitas por pedreiros analfabetos, elas têm uma missão de contar uma certa história da parte da Igreja Católica Apostólica Romana e seus princípios. Até porque esses mesmos pedreiros analfabetos observavam de perto a briga das maiores almas da igreja. E até as capelas mais simples que você encontra por aí no seu bairro tem Jesus crucificado no meio. Em catedrais um pouquinho mais brasileiras que você encontra no Brasil, na colonização de Portugal, elas têm arte de Jesus Cristo em seus meios. Na Catedral de Chartres você tem literalmente pinturas feitas em vidraças. Inclusive, se você olhar qualquer catedral da época em qualquer lugar da Europa, todas vistas de cima formam o sinal da cruz, mesmo não tendo drone naquela época por motivos óbvios. Agora, eu peço pra você imaginar uma coisa. Tenta imaginar um anime sem episódio canônico, somente feito de filler. Isso é arte moderna. Aqui nós temos a proibição de ser detalhado, tendo que ficar parecendo uma nave do Star Wars, ser totalmente liso, que parece mais como uma desculpa pra fazer economia, e assim promovendo a arquitetura contemporânea como desculpa. O pior de tudo é que, se a gente for usar o Brasil como exemplo, então essa desculpa de gastar menos grana com a arquitetura moderna serve muito demais para Brasília, até um pouquinho excessivamente pelo fato que ela foi feita em 4 anos, desde que Juscelino Kubitschek queria bancar o faraó Amenhotep IV e mudar totalmente a capital do Rio de Janeiro para Brasília. E, inclusive, se você olhar a planta de Aquetaton e de Brasília ao mesmo tempo, dá pra ver a semelhança, e fica ainda pior quando ele admite isso no livro Meu Caminho para Brasília. Então você vê que esse plano não teve nenhuma construção por pessoas que tinham sanidade instável. Eu sei que vai ter algum nerdola, ok? Antes que vocês falem sobre o Marquês de Pombal, José Bonifácio, a primeira Constituição da República, eu nunca vi ninguém até hoje se preocupar em executar os planos do José Bonifácio, além deles terem uma localização extremamente aonde, extrapolando muito, você colocava essa ideia pro interior de São Paulo, e o faraó do Caribe colocou essa merda no meio de Goiás, o que é incrível. O cara simplesmente olha pra isso aqui: nós é o dono do país e o cara é o que o fede a esgoto a céu aberto. Break, pode obter gnose na favela? Ah, meu parceiro, você tem liberdade para seguir qualquer linha de pensamento, não é segredo. Mas se o movimento platônico te vê demonizando Demiurgo na favela, você vai conhecer a Dolores, não é segredo. Aqui as ideias têm peso e respeito é fundamental, sacou? Cada palavra tem suas consequências, e nessa terra a sabedoria tem que andar junto com a malandragem. Atividade para não virar saudade. De onde veio o problema com a arte contemporânea? É que ela começou a ser preguiçosa. O sentimento geralmente começa com a virada conceitual do século XX, desde que Marcel Duchamp apresenta um mictório em um museu intitulado de Fountain. Ele se torna revolucionário, abrindo uma porta perigosa de se a ideia é tudo, então qualquer objeto pode virar arte. O que isso realmente resultou foi em movimentos como minimalismo ou arte conceitual, que começaram a valorizar a simplicidade extrema, a redução formal, a ideia acima da técnica e o processo acima do resultado. O X da questão é que nem toda ideia é profunda. É sério, olha essa arte aqui. The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. É literalmente o tubarão informal. Seu preço é de bilhões. Então se tudo é arte,
nada é arte. Assim, as universidades artísticas que ensinam anatomia, composição, teoria da cor, filosofia estética e a história da arte se tornam inúteis, porque nada hoje em dia é verdade, tudo é uma questão de opinião. O artista dedicado acaba sendo chutado por museus para fazer marketing, já que museus e galerias contemporâneas operam sobre outro critério de valor. Eles querem um discurso dos intelectuais, algo feito para chocar os outros, o que acaba gerando a maioria das artes contemporâneas fazendo a porcaria de uma crítica barata só para agradar uma geração de millennial. Inclusive, isso parece que eu não vi em nenhum outro dos vídeos que falam sobre arte moderna. Se museus e galerias determinam o que é valorizado, então artistas passam a produzir dentro dessa tendência para sobreviver. Instituições como o Museum of the Modern Art, Tate Modern e Centre Pompidou não apenas exibem artes, mas legitimizam direções estéticas. E quando uma instituição desse tamanho mostra algo, ela sinaliza ao mercado que isso é relevante e o mercado reage. Infelizmente, isso sempre aconteceu. No renascentismo, o artista tinha que agradar a igreja, mas aqui nós temos um problema um pouquinho maior. É que o sistema contemporâneo tende a varalizar, tende a fazer rupturas constantes, provocação, discurso político e conceito acima da execução. Isso tende a sufocar certos estilos artísticos, como a arte figurativa clássica, que tem muito menos espaço institucional hoje, mesmo sendo atemporalmente belas ao olho humano. Isso cria um paradoxo onde a arte é liberdade total, mas o mercado funciona como qualquer mercado. E enquanto mais a arte declara liberdade absoluta, mais ela depende da validação. O que é mais engraçado possível é que eles são totalmente anticapitalistas em suas críticas, mas eles basicamente alimentam um sistema que pisa quem tá embaixo e que não agrada a elite. Aí eles ficam parecendo um socialista tentando explicar como que eles lutam contra o capital recebendo dinheiro do capital. Agora, se você se pergunta de onde tudo isso começou de verdade, eu vou ter que falar um pouquinho de política, ok? O relativismo progressista estragou a arte. Na verdade, o relativismo progressista ativou a desgraça no mundo inteiro, a arte só tá no meio, ok? O resultado que os movimentos iluministas nos deram quando separaram a religião e a razão no consciente das pessoas, ignorando universidades e santos filósofos da Igreja Católica como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, e botaram o homem como centro geral de tudo, foi que nada hoje em dia é fixo. Paramos de nos basearmos em valores absolutos para seguir os próprios sentimentos mais subjetivos. Paramos de fazer obras sobre a verdade para fazer obras sobre nós mesmos. Mesmo que o romantismo ainda tenha iniciado isso, ele ainda acreditava em grandeza, ele ainda buscava o sublime e ainda acreditava em intensidade espiritual. O problema começou a aumentar quando a estrutura do eu virou uma validação ao invés do eu buscar um sublime. Além disso, durante séculos a arte ocidental tentou refletir algo transcendental. Mesmo quando falava do indivíduo, o indivíduo estava inserido numa ordem maior. E falando mais do ocidente cristão, São Tomás de Aquino falava que a beleza envolve integridade, proporção e clareza, onde a beleza não era só gosto e sim a manifestação da ordem. Assim, o artista não é o centro e sim o mediador, indo além do próprio ego. Em sumo, o artista não ignora o eu e sim o supera. O resultado do artista médio sem isso, fazer obras baseadas no próprio sentimento subjetivo, sendo um monte de artista de Twitter que bosteja suas opiniões baseadas em nada pros 7 mares e meio da internet. Nenhuma base além da degeneração relativista de millennial e boomer. Hi, my name is Jack or Lucifer. My pronouns are he, it. I'm 19. I'm aroaced and gay, ooh la la. My favorite colors are red, black, and yellow. I'm a demon kitty. I love rainbows and tacos and cats and randomness. I love scene and Decora K and emo, but that's pretty obvious, isn't it? I have evil autism. Esse tipo de pessoa se acha muito melhor do que ele realmente é, mesmo que sua produção mais conhecida seja um lote de pornografia. E se não é isso, são seus headcanons que ele enfia em todo o personagem possível. Eu consegui reduzir um personagem profundo a ser gay. Sim, eu tô falando daquelas artes específicas de headcanon do Tumblr. Tem um pouquinho no Twitter, mas puta que pariu, o Tumblr é o cúmulo. Por pura ironia do destino, a maioria deles são esquerdistas que opinam em casos como aborto, imigração, direitos trans e tentar ligar isso com fascismo quando você vai dar a sua opinião. É o tipo de pessoa que não vale a pena discutir, é tipo discutir com a parede mesmo. Eles só pagam de intelectual, mas estão extremamente ignorantes. O nível de maturidade passa tanto dos limites que eles pegam normalmente personagens de cultura pop pra poder concordar com os argumentos deles. Vocês lembram disso quando aconteceu o caso da ICE, a Immigration and Customs Enforcement? Todo o protesto deles se baseia em meu personagem fictício concorda comigo. Se você quiser fazer comparação no Brasil, a Charles Latoufi serve de exemplo. Ainda mais que o Carlos Latoufi é esquerdista e odeia a monogamia. E o que todos esses artistas em comum é que eles não querem fazer arte verdadeiramente. Eles querem expressar o descontentamento e a frustração pessoal fazendo um desenho pra tentar alguma coisa pra humilhar o seu inimigo virtual. Fora isso,
quando eles não se encaixam nos estereótipos do artista do Tumblr, no tipo que tenta consertar as artes orientais e coloca todas as suas bandeiras LGBT em um personagem o máximo possível. Ele se encaixa no estereótipo do artista degenerado, produção em massa de pornografia envolvendo humilhação de corno, cobrança estupidamente cara nessas produções, já que essas pessoas acreditam fielmente que as pessoas têm que comprar sua arte e não ela que tem que vender. E não se esqueça da luta contra a IA, onde ele não entende que a inteligência artificial é uma ferramenta e os desenhos que a IA faz são alimentados por desenhos reais. Isso às vezes parece um padrão do artista, já que a gente vê reclamações que a fotografia iria acabar com a arte a partir do daguerreótipo de Luiz Daguerre. Além da fotografia não ter sido considerado arte por muito tempo por, entre aspas, não ter o toque humano. Isso aconteceu também com o cinema, por não ter sido considerado arte desde que também não tinha um certo toque humano e não tinha a mesma presença de um teatro. Embora que isso seja muito diferente de um IA, desde que a IA deve ser usada somente como auxílio, dá para ver que o artista médio era bem equivocado. E outra coisa que eu quero citar um pouquinho aqui é o tipo de contribuição que esse tipo de cara dá quando ele entra na comunidade de algum jogo. Cara, você é fã de Omori como eu? Tu gosta desse joguinho simples, bobinho, baseado em Earthbound, onde basicamente se baseia em você sair da sua própria mente para você pedir perdão pros seus amigos antigos e redescobrir eles de novo, envolvendo um certo trauma de infância do protagonista que você tem que resolver depois. O jogo basicamente fala sobre depressão, ansiedade e superar medos em si. Então, eu acho que ninguém normal nunca descobriria isso, porque ele vai ver fanart no Twitter sobre esse jogo e falar: uau, esse jogo é incrivelmente gay! By the way, you're gay. Isso virou um padrão de pegar seus personagens complexos, cheios de camadas, e o diminuir ele aos seus headcanons e causar um efeito de personagem ter um espelho, ter uma propaganda do que ele é. Isso acaba afastando muita gente que vem de fora e vira um nicho totalmente fechado pro artista de Tumblr e Blue Sky. Eu posso pegar o protagonista como exemplo. Sunny Suzuki foi reduzido a um menino sensível e fanboy, que é extremamente apaixonado por todos os seus amiguinhos do grupo. Você tem dúvida disso? Procura fanart dele no Twitter ou no Pinterest. Chips com ele não faltam por aí, até porque esse pessoal não consegue parar de ver malícia em um negócio chamado amizade. Eu não tô zoando não, eles não conseguem. Por mais que o artista de Tumblr e o artista degenerado compartilhem muitas e muitas coisas em comum, o artista de Tumblr tem um ponto bastante interessante que eu gosto de ressaltar, é que ele reclama extremamente da sexualização. Isso não é algo a se jogar. Isso é fruto de uma degeneração social, onde esse tipo de fetiche vira cada vez mais cobiçado pela valorização de sentimentos subjetivos que nos fizeram desejar o pecado mortal. Mas ao mesmo tempo, essa gente é imatura demais pra combater esse tipo de inimigo e não tem nenhuma capacidade de fazer um debate. Além de fazerem parte de outro lado da degeneração, que é a degeneração dos gêneros. Envolve normalmente de desinstituir o papel do homem e da mulher. Toda vez que alguém tentar fazer uma argumentação pra destruir a família pra cima de você, lembre-se de uma coisa: ninguém é verdadeiramente contra a família, somente contra a família dos outros. Aqueles que não têm família são sempre dominados por famílias maiores. Até porque os Rockefellers são uma família patriarcal e são responsáveis pela maior desgraça da humanidade. O maior conjunto da degeneração do mundo moderno, o maior conjunto de depressão, ansiedade e desespero. Esse é o mundo moderno. E esse vídeo é sobre arte, pelo que pareça. Acho que a moral da história é: virem católicos enquanto dá tempo. Like, inscrição e viva o Cristo Rei. É isso aí, tchau. Também não esquece de usar IA pra inutilizar o trabalho do artista.